Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Srila Prabhupada Ki Jai Prema Lila Hare Krishna. Bem-vindo. Vamos lá nesse sábado, dia 11 de julho, fazer a transmissão aqui, essa live pela ISKCON Rio de Janeiro, pelo canal do nosso Facebook e também pelo Instagram, leitura do Śrīmad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 2, capítulo este intitulado Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva, e o verso de hoje será o verso número 31, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Śrīmad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, também a mãe Saraswati, deusa da sabedoria. Reverências também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e claro, reverências a Srila Prabhupada, o propagador. Vishwaguru Srila Prabhupada Ki Jai. Então, gente, eita, sejam bem-vindos, você que já se conecta aqui com a ISKCON Rio de Janeiro, a Dailton também se fazendo presente aqui pelo Instagram. E ontem eu tive a bênção de fazer a leitura dos versos 29 e 30, em razão de uma impossibilidade inesperada, né, de Paravyoma Dasa, o nosso Wikipedia védico, Prabhu, Kai Dailton Hare Krishna. Ele não vai poder fazer a transmissão e eu de coringa entrei aqui, caí de paraquedas. Não vamos ter as reflexões, a abordagem do Paravyoma Dasa. E eu vou tentar aqui suprir a ausência dele. E vamos então ao verso e tradução, significado, Srila Prabhupada. É um verso extenso, tem bastante assim, tópicos bem interessantes. E eu vou utilizar aquele mecanismo de ler parte a parte, para que a gente possa comentar, tá? Eu acho que fica mais elucidativo, tá? Então, convido vocês a estarem antenados e trazerem suas percepções, reflexões, comentários, tá bom? Para que a gente possa
expandir ao máximo, né, nosso campo de percepção sobre esses valorosos significados Bhaktivedanta do nosso Jagadguru Srila Prabhupada. Beleza? Então, verso 31, capítulo 2, Daksha amaldiçoou o Sr. Shiva, do quarto canto. O verso é o seguinte: Esha eva hi lokanam Shiva panta sanatanaha Yam purve chanusantastur Yat pramanam janardana. Eshaha, os Vedas. Eva, deserto. Ri, para. Lokanam, de todas as pessoas. Shivaha, auspicioso. Pantaha, caminho. Sanatanaha, eterno. Yam, o qual, entre parênteses, caminho védico. Purve, no passado, Cha-e, Anusantastuhu, foi rigidamente seguido. Yat, no qual, Brahmanan, a evidência. Janardanaha, Janardana, o nome de Krishna, né? Janardana. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai. Então vamos lá. Os Vedas dão os princípios regulativos eternos para o avanço auspicioso da civilização humana. Oi, Gabi Rodrigues, também seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, os Vedas dão os princípios regulativos eternos para o avanço auspicioso da civilização humana, dos quais foram rigidamente seguidos no passado. A forte evidência deste princípio é a suprema personalidade de Deus, que se chama Janardana, o bem-querente de todas as entidades vivas. Janardana é apenas mais um dos ilimitados nomes de Krishna. Janardana é aquele que reside no coração das entidades vivas, ou, como Prabhupada aqui traduz, o bem-querente de todas as entidades vivas. Então, mas Deus tem muitos nomes, né, ilimitados nomes, dos quais se incluem muitos nomes que são traduzidos pela tradição ocidental, das religiões ocidentais, como, por exemplo, Alá, aquele que deve ser desvendado. Interessante, né, que mesmo o budismo, que é uma filosofia ateísta, ela denomina assim a referência Buda, que quer dizer o iluminado. E tem Jeová também, que é o Todo-Poderoso. Então, Mukunda, aquele que dá a liberação. Krishna, o todo atrativo. Vários nomes, né, que adjetivam ilimitadas qualidades da mesma pessoa suprema. E das manifestações dessa pessoa suprema original, que se desdobra em porções plenárias suas mesmas. Porque Krishna, ele é o princípio da verdade absoluta no conceito da polimórfico de Deus. Ou seja, existe a suprema personalidade de Deus, mas ele se expande em muitas formas transcendentais, onde ele exerce ou ele executa, né, diferentes fins, objetivos, mas todos são ali originários da mesma pessoa suprema, Sri Krishna. Como Prabhupada assim cunhou, né, com o termo a suprema personalidade de Deus, aquele que é a fonte de geração de tudo que existe. Olá, Adilila, seja bem-vindo, um bom dia. Então vamos lá, vamos ao significado de Srila Prabhupada. Eu já vou fazer aqui minhas orações, pedindo as bênçãos do Bhagavatam, dos Bhagavatas, dos Brahmanas, de vocês aqui presentes,
para já irmos comentando o significado, que, como eu mencionei, é um significado relativamente extenso, com muitos pontos filosóficos. Então, acho que a gente consegue dissecar melhor através de comentários ali pontuais de cada linha, de cada parágrafo, tá bom? Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com um archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Shirupasi Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então você que chegou agora, eu vou aqui reler o verso e a tradução, para que a gente comece a explorar então o significado Bhaktivedanta de Srila Prabhupada. Então o verso: Esha eva hilokanam Shiva Panta Sanatanaha Yam Purvechanu Santastur Yat Pramanam Janardana. Os Vedas dão os princípios regulativos eternos para o avanço auspicioso da civilização humana, os quais foram rigidamente seguidos no passado. A forte evidência deste princípio é a suprema personalidade de Deus, que se chama Janardana, o bem-querente de todas as entidades vivas. Agora vamos ao significado de Srila Prabhupada. Também seja bem-vinda aqui a Pretinha Vive a Vida. Seja muito bem-vinda, tá bom? Vamos lá. No Bhagavad Gita, a suprema personalidade de Deus, Krishna, afirma ser o pai de todas as entidades vivas, a despeito de suas formas. Existem 8.400.000 espécies, diferentes espécies de formas de vida. E o Senhor Krishna afirma ser o pai de todas. Então vamos lá. Você que está antenado, já pode também trazer uma percepção sua do que já foi dito aqui nessa primeira sentença de Srila Prabhupada, né? Onde ele está falando sobre Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e seu devoto, seu primo, seu amigo Arjuna, que acontece previamente a uma batalha fratricida, uma batalha mundial. Bhagavad Gita é um capítulo do épico Mahabharata, tá? E é assim um manual. O Bhagavad Gita se notabiliza como um tratado filosófico de fundamental importância para que nós possamos entender como é que o verso de hoje fala, né? Os Vedas dão os princípios regulativos eternos para o avanço auspicioso da civilização humana. O objetivo da vida, entender o objetivo da vida. Avanço de consciência, avançar no descortinamento da nossa identidade real. Qual é a nossa, quem somos nós, de onde viemos e para onde podemos ir de acordo com as nossas condutas, os nossos atos. Em última análise, o objetivo da vida é desvendar Deus. Lembra que eu mencionei há pouco o nome de Deus como Alá, aquele que deve ser desvendado. Interessante que no Srimad Bhagavatam tem um verso, terceiro canto, né? Savai Punsam Paro Dharmo Jato Bhaktiradok Saje Ahaitu Kia Pratihata Yayatma Suprasidati. Esse verso fala que
dever ocupacional para o Dharma mais elevado, supremo, é aquele na qual nós nos dirigimos através de atitude amorosa, Jato Bhaktir, Adoksaje. A Adoksaja, aquele que não pode ser compreendido com as funções sensoriais. O que significa isso? Que a gente não pode compreender Deus meramente utilizando os artifícios que esse nosso corpo, as ferramentas que esse invólucro, que é o nosso corpo, nos disponibiliza. A nossa visão, que é muito limitada, nossa audição também, embora seja o melhor dos nossos sentidos, a audição é o melhor dos sentidos. Entendeu? Então, esse corpo nos limita muito, entendeu? E meramente usando os mecanismos do corpo, a gente não vai entender Deus, não vai desvendar a pessoa suprema, a pessoa de Deus. A gente precisa de um outro tipo de suporte. Daí tem as escrituras, daí tem os mestres espirituais, os Shakti Aveshavatas, como Prabhupada, como Jesus Cristo, que vieram para, em missão, dar assim o fio da meada para a sociedade humana, de modo que ela possa se inserir dentro de uma vida próspera, não meramente no sentido próspero material, mas sobretudo no sentido de gradual avanço da consciência e compreensão da sua natureza espiritual. Né? Aqui a Adilila traz uma Jai Harinati, Dandavat Pranam, seja bem-vindo. Temos também aqui o Ojasui Dasa. Também aqui no nosso Instagram apareceu a Aparecida Reis. Larissa, bem-vinda também, Aparecida Reis. E a Adilila traz já um comentário. Irmão, sabia que estou assistindo um filme de Krishna, um desenho de Krishna e Arjuna muito legal no Netflix. Estou assistindo o filme. Olha aí, fica aí a dica então da Adilila sobre Netflix, que tem trazido. Também ele apresentou recentemente o Mahavatara, que é a história de Prahlada Maharaja, de onde surge a manifestação divina de Krishna como Nrsimhadeva, metade homem, metade leão. Enfim, eles têm trazido alguns filmes interessantes, tá? E no YouTube também tem vários computações muito interessantes. IA, né? Utilizam a IA para fazer grandes representações de épicos védicos, bem legal. A vida de Raghunatha Das Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, tem vários desenhos bem legais, tá? Então fica essa dica aí da Adilila, tá bom, gente? E aqui o nosso Ojasui, ele manda um Hare Krishna e manda as reverências pra gente, e glórias a Srila Prabhupada, minhas contra-reverências, tá? Assim como o Mukunda Dasa sempre fala quando ele faz as leituras, né? Minhas contra-reverências. Então todos vocês aceitem minhas reverências também. E claro, as glórias são todas para Srila Prabhupada. Então estava falando aqui do Bhagavad Gita, de Krishna, onde o Bhagavad Gita é a única escritura que se tem conhecimento aonde Deus está falando na primeira pessoa. E logo nessa primeira linha do significado de Srila Prabhupada, ele está falando do verso 10 do capítulo 10 da Bhagavad Gita, que é o Aham Sarvasya, verso 8 do capítulo 10 do Bhagavad Gita. Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajanteman Buddha Bhavasaman Vitaha. Esse verso, Krishna fala Aham, eu sou. Sarvasya, de tudo, Prabhavo, fonte de geração. Então, Krishna ali está falando na primeira pessoa, própria suprema personalidade de Deus. Eu sou a fonte de geração. Mata Sarvam Pravartate, de todos os mundos espirituais, materiais. E ele fala, tudo emana de mim.
Iti matua bhajanteman. E quem entende isso, vai bhajanteman, vai me adorar, vai agir amorosamente perante mim. Aham sarvasya prabhavo matasavam prabhatate iti matua Buddha bhava samamvitaha. Não é isso? E tal alma, Buda é muito inteligente, Buddha bhava samamvitaha. Isso aí. Bhava samamvitaha, com grande atenção, Buda, os eruditos, né? Bhajante, tornam-se devotados, man a mim. Então é isso, a pessoa vai adorar Deus, entendendo que, poxa, Ele é a fonte de tudo, inclusive da minha própria existência. E aí, logo na sequência desse início do significado de Srila Prabhupada, onde ele fala que existem 8.400.000 espécies de vida. Isso é muito interessante, né? Os Vedas são muito assertivos em dizer o número de tipos de entidades vivas que habitam o universo, o multiverso material. Oi, Ana Galego, seja muito bem-vinda, tá? Ananda Sukhi, Hare Krishna. Então, os Vedas têm isso, né? Eles são muito assertivos, né? O número de entidades vivas que habitam não é em termos de quantidade, tá, gente? É em termos de tipos de espécies. Prabhupada fala, né? Diferentes espécies de formas de vida, que são 8.400.000. E o Senhor Krishna afirma ser o pai de todas. Detalhe, dessas 8.400.000, os Vedas dizem que 400.000 são formas, tipo formas humanas, tá? Aí você pode falar, mas como assim? Formas humanas? 400.000 formas humanas? Sim, diferentes espécies de forma humana. Por exemplo, mesmo aqui nesse planeta que a gente habita, nós temos algumas diferentes formas humanas, como, por exemplo, o pigmeu, o indígena, o branco caucasiano, tem o negro, tem o asiático, né, que é a pele amarela, digamos assim. Então, só aí a gente já encontra alguns tipos de formas humanas. E é disso que os Vedas estão falando, tá? Existem muitas outras que habitam outros planetas, em outros universos, inclusive, tá? Tem isso. A gente não pode imaginar que só estejamos falando em vida no planetinha, no pálido ponto de luz azul perdido na imensidão do cosmos, como Carl Sagan, né, fez uma reflexão quando ele viu a imagem da fotografia tirada pela Voyager, se eu não me engano, acho que foi a Voyager. Enfim, uma nave não tripulada, né, que tirou a foto da Terra lá perdida na imensidão do cosmos, né? Então, pálido ponto de luz perdido na imensidão do cosmos. E aí ele fez uma reflexão e não dá para se imaginar que com a imensidão do cosmos, né, a gente tenha só um planetinha ali, que é a nossa terrinha aqui que a gente vive, que aí tem vida, que Deus cuida. Não. Tem muito mais vida espalhada por aí no que hoje já se denomina não mais de universo, mas sim multiverso. A própria ciência hoje mundana já advoga sobre a existência de outros universos além desse aqui no qual nós nos encontramos, tá? Isso é corroborado pelos Vedas, né? A ciência está seguindo a orientação védica nesse aspecto. Então, por isso está se falando de outras formas humanas e nós podemos não conhecer, desculpe, tá? E Krishna fala, ele é o pai de todas, ou seja, existe uma paternidade em comum entre todos nós que habitamos o multiverso material, tá bom? E para o benefício e orientação delas, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Como todas as entidades vivas são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, elas são todas filhas do Senhor. E para benefício e orientação delas, por elas estarem pairando sob a impressão de que podem assenhorear-se da natureza material, são-lhes dados os Vedas. Portanto, os Vedas chamam-se a Paurucheia, pois não são escritos por algum homem ou semideus, incluindo a primeira criatura viva, Brahma. Brahma não é o criador ou autor dos Vedas.
ele também é um dos seres vivos neste mundo material. Portanto, ele não tem capacidade de escrever ou falar os Vedas independentemente. Caramba! A Dilila, ela comenta aqui outro filme e desenho, Narashinha, Krishna, metade homem, metade leão, protetor dos devotos. Muito bom assistir esses filmes. Eu até comentei aqui, Adilila, sobre o Mahavatara, que é a história de Prahlada Maharaja, que suscita o transcendental aparecimento de Nrsimhadeva. Jayana, muito obrigado por seus coraçõezinhos. Hare Krishna. Os meus também. Então vamos lá. Aqui é um ponto muito importante, aonde Prabhupada, ele fala sobre, primeiro, já falou, né, que toda entidade viva é parte integrante dele. Mama Eva Ansho. Mama, minha, Eva, dê certo, Ansho, parte integrante. Entendeu? Fragmentária. Diva Loke, alma espiritual. Mama Eva Ansho Diva Loke. Diva Bhuta Sanatanaha. Almas corporificadas, mas que são Sanatanaha, eternas. Isso é Krishna que está falando, né? Então, e aí, como somos filhos de Deus, né? E esse mundo aqui, ele é um mundo complexo, transitório, temporário, não é isso? Não reflete a realidade do plano do absoluto, que é o plano espiritual eterno, né? E como a gente fica perdido nesse mundo, não sabendo quem somos realmente, né? Ficamos numa grande ilusão, onde a gente se identifica com o personagem que vivenciamos. Imaginem, no ciclo de nascimentos e mortes, estamos nascendo, morrendo, vivendo várias vidas e interpretando vários personagens, no sentido de que a gente é inserido dentro de um núcleo familiar, e naquele núcleo a gente traz já uma bagagem de vida passada, mas recomeça toda uma vida com novas referências e nos tornamos, digamos assim, um outro personagem, né? E vivemos com expectativas, perspectivas ali inerentes àquela situação circunstancial que nós mesmos, em última análise, nos colocamos em razão da lei do karma, né? E assim a gente fica vivendo perdido, achando que é o corpo material, que é brasileiro, que é indiano, que é branco, que é negro, que é homem, que é mulher, tudo ilusão, né? E perdidos nesse mundo, tá? Então aí o que Krishna faz? Ele traz o conhecimento na forma dos Vedas. Na verdade, quando esse mundo material ele é criado, já na sua criação, Krishna já deixa o conhecimento védico. Ele já deixa as instruções védicas para o benefício da sociedade humana, que tem que ter o dever de zelar pela nossa casa, que é o planeta Terra. No caso nós aqui, eu me refiro a nós aqui, e cada habitante de cada planeta, em cada parte do universo, ou em cada universo, né? A sociedade humana, ela é aquela sociedade dotada de mais potencialidades, de mais capacidades e, portanto, mais responsabilidades. E não deveríamos destruir o planeta como destruímos e muito menos explorar, assim, indiscriminadamente outras entidades vivas que sofrem nas mãos da sociedade humana através da criação, né, de animais e o abate de animais. Tudo isso é muito danoso, muito desafortunado. Então a sociedade humana tem uma grande responsabilidade por sermos, digamos assim, os filhos mais velhos das outras espécies que habitam esse nosso planeta. Como filhos mais velhos, nós deveríamos proteger tudo e todos, e não explorar tudo e todos, como fazemos, né? Então, quando Krishna cria, ele deixa o conhecimento védico. Esse conhecimento védico é o manual de instruções para que a gente possa conduzir apropriadamente a sociedade, dentro de princípios, valores
éticos, morais e divinos, entendeu? Mas, infelizmente, hoje estamos, né, muito distantes desses valores importantes para uma sociedade. E por isso estamos aí sofrendo tantos reveses, tantos problemas acontecem na nossa sociedade. O nosso planeta está reagindo também com muitas catástrofes. Tudo resultado da inapropriada conduta da sociedade humana, que tem uma grande responsabilidade com o planeta, né? Então, e esse conhecimento ele é chamado apaurucheia, ou seja, ele vem de uma outra dimensão, ele não é criado por nenhum ser desse mundo. Quer dizer, o ser desse mundo que eu quero dizer é o ser corporificado, né? O personagem. Não é nenhum ser desse mundo que vai... eu vou escrever aqui os Vedas. Não, os Vedas... Quem dá o conhecimento é a fonte do conhecimento. Quem é a fonte do conhecimento? É Deus. Então é Ele que pode dar o Dharmantu Sakshat Pranit. Dharmantu Sakshat. Só um minutinho. Esse verso é importante. Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. Somente Deus pode dar o processo religioso que deve ser seguido. Não tem como alguém inventar eu vou inventar aqui uma religião agora. Entendeu? Tem como. A religião, ela é o yoga, é religar, né? O método de conexão nosso com Deus. Somente Deus pode dar o caminho. Por exemplo, alguns de vocês aí não me conhecem. E aí eu falo assim, vem na minha casa me visitar. Aí vocês vão falar, tá bom. Aí vocês, por conta própria, vou lá na casa do Mahaprabhu Kripadas. Vocês vão chegar aqui? Como? Tudo bem, pode fazer uma investigação. E essa investigação, desde que seja veraz, desde que se obtenha informações verazes, de repente vai até conseguir chegar. Mas para isso vai precisar o quê? De um veículo que tem conhecimento sobre aonde eu resido para lhe informar. Aí é o princípio do guru que eu estou falando, o mestre espiritual. É o Tattva Darshanaha, aquele que já viu a verdade, que portanto pode revelar a verdade. Então nessa analogia que eu estou fazendo, você só vai chegar na minha casa, se eu não lhe falei o caminho, se tiver alguém que já veio aqui, que já sabe o caminho, né? Mas, pontualmente, o que eu queria dizer é que eu preciso falar, olha, minha casa, o endereço tal, rua tal, tarará, entendeu? Da mesma forma, Deus, ele está lá na sua morada eterna. E para que nós possamos ter com Deus, é Ele que pode dizer qual é o endereço dele. E claro, e aqueles que já conhecem esse endereço, aí eu repito, né? O mestre espiritual que já viu a verdade, que já teve a revelação, aí sim ele pode informar sobre Deus, não é verdade? Oi, Elaine, Nani77, também bem-vinda. E aqui a Adilila, sim, Krishna fala no Bhagavad Gita como ele é. Eu sou o pai que dou a semente. Krishna é o pai de todas as entidades vivas. Sábias são as pessoas que choram lágrimas no coração pedindo a proteção de Krishna. Obrigado, Adilila, trazendo aqui bastante reflexões muito interessantes. Também Luiz Rocha Goulart se conectou aqui com a gente. Hare Krishna. Então vamos lá, continuando aqui a leitura. Esse significado de Prabhupada é muito legal, né? Vamos lá, gente, tragam comentários. Você que está aqui pelo Instagram também, chega aí, comente, por favor. Então, portanto, os Vedas chamam-se Apaurushé, pois não são escritos por algum homem ou semideus, incluindo a primeira criatura viva Brahma. Brahma não é o criador ou autor dos Vedas, ele também é um dos seres vivos neste mundo material. Portanto, ele não tem capacidade de escrever ou falar os Vedas independentemente. Ponto. Tá aí, né? Então, isso corrobora o que eu acabei de falar, né? Somente Deus pode dizer qual é o caminho
para chegar até ele. Tá? Toda entidade viva neste mundo material está sujeita a 4 diferentes deficiências. Toda entidade neste mundo material está sujeita a 4 deficiências. Ela comete erros, torna uma coisa por outra, ou seja, se ilude, engana, tem a tendência de enganar os outros. Às vezes não deliberadamente, sem querer, né? A pessoa engana o outro. Está até bem intencionada. Ah, faça isso aqui por aqui, assim, assado, vai por ali que vai dar certo e não dá certo. Você também está equivocado, porque nós temos sentidos imperfeitos e a gente torna uma coisa por outra, a gente se ilude, a gente vai ter a tendência a enganar o outro, entendeu? É isso, entendeu? E a outra coisa é que nossos sentidos são imperfeitos. É o 4º defeito, que é exatamente o que dá origem a todos os demais, os outros 3. Porque nossos sentidos são imperfeitos, a gente comete erros. Não tem aquela expressão que fala, errar é humano. Exatamente, porque, como eu disse agora há pouco, nós somos seres eternos, almas espirituais eternas, que estamos corporificados num invólucro material, chamado corpo material. Depois esse corpo material tem um outro corpo mais sutil, que é o corpo sutil, ou corpo astral, como outras denominações se referem a ele. Não é isso? Constituído de mente, inteligência e ego falso, que é o que faz, na verdade, movimentar a nossa vida. Daí são criadas as nossas expectativas, com base no nosso corpo sutil, que a mente ela sente, pensa e deseja. A inteligência tem que ser o condutor da nossa vida, mas normalmente a mente fica subjugada, a inteligência tem que ser o condutor da nossa vida, mas normalmente a inteligência fica subjugada por uma mente muito voraz, muito atuante, que sente, pensa e deseja, então está sempre propondo, fazendo as propostas para gratificação dos sentidos, entendeu? A mente sente, toda sensação de prazer, ela é percebida, ela é alocada na plataforma da mente, entendeu? É ela que sente o prazer, sente. Aí ela pensa e deseja com base nas sensações históricas de vidas passadas que nós cultivamos. Então a mente é muito poderosa. Então precisamos de uma inteligência iluminada. Essa iluminação da inteligência chama-se Buddhi. Buddhi Yoga. A gente tem que receber a informação de Deus para que a gente possa nutrir a nossa inteligência e dominar a nossa mente, fazer bom uso da mente, para que ela seja nossa amiga e não a nossa inimiga, ok? Então, tudo isso eu falei por quê? Para explicar a nossa condição de alma corporificada, que tem sentidos imperfeitos e que, portanto, comete erros, tem a tendência de se iludir e a enganar os outros. Pronto, é assim que funciona, né? Mas volto a dizer, nem sempre está enganando deliberadamente, é porque nós também estamos enganados, não é isso? Então os Vedas, contudo, não são escritos por nenhuma criatura viva dentro deste mundo material. Por isso se diz que eles são apaurucheia. Então esse termo apaurucheia significa isso, né? Que é uma informação, conhecimento de uma outra dimensão. É Shabda Pramana. Pramana é um termo que significa método para se obter conhecimento. E Shabda significa aquele método que se obtém conhecimento, mas é um método superior, que vem de um plano superior. Entendeu? Então, ninguém pode determinar a história dos Vedas. Evidentemente, a civilização humana moderna não tem história cronológica do mundo ou do universo. E não pode apresentar dados históricos reais anteriores a 3.000 anos. Porém, ninguém remontou a quando os Vedas foram escritos, porque eles não foram escritos por nenhum ser vivo dentro deste mundo material. Prabhupada aqui repetindo essa verdade, né? Oi, Gianeg. Gianeg, eu espero que eu tenha
falado certo, pronunciado certo. Também temos aqui o João Vidal, Kira. Hare, João. Saudade de orar para Krishna. Poxa, vamos lá orar para Krishna. Estamos aqui orando para Krishna nesse momento, né? Porque a leitura do Srimad Bhagavatam, ela tem também essa conotação de uma oração a Krishna. Porque estamos falando sobre Deus, né? Então, vamos lá, chega junto. E, por favor, fique à vontade também para trazer suas percepções, comentários, tá? Então, continuando. Os Vedas... Ninguém remontou a quando os Vedas foram escritos, porque eles não foram escritos por nenhum ser vivo dentro deste mundo material. Todos os demais sistemas de conhecimento são defeituosos por terem sido escritos ou falados por homens ou semideuses, que são produtos desta criação material. O Bhagavad Gita, porém, é a Paurusheya, pois não foi falado por nenhum ser humano ou nenhum semideus dessa criação material. Ele foi falado pelo Senhor Krishna, que está além da criação material. Isto é aceito por eruditos resolutos como Shankaracharya, isto para não falar de outros acharyas, tais como Ramanujacharya e Madhvacharya. Shankaracharya aceita que Narayana e Krishna são transcendentais. E no Bhagavad Gita também o Senhor Krishna estabelece que Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate, abre aspas, eu sou a origem de tudo, tudo emana de mim, fecha aspas. Jai Paravyoma de nosso Wikipedia Védico Prabhu. Glórias a Srila Prabhupada. Como eu mencionei para vocês, teríamos o grande benefício de Paravyoma Dasa estar aqui hoje à frente dessa leitura. Mas eu, como um coringa, o substituí, né? Porque ele não conseguiu, teve muitos problemas para poder fazer a transmissão. E aí ontem à noite ele me bondosamente, com muita benevolência, me falou, Mahaprabhu, faz lá a leitura que eu não vou poder fazer. Estou com os probleminhas aqui técnicos, questão de energia e tal. Ah, que bom que a energia foi restabelecida. Ótimo, ele está mencionando aqui. Mas enfim, então, teríamos o grande benefício de ouvir o nosso Wikipedia Védico Prabhu, né, Paravyoma, que é a enciclopédia dos Vedas, que tanto nos ilumina, né, com seus conhecimentos, com as suas aulas. Mas vamos lá, vamos em frente, né? Pegar o touro pelo chifre e vamos em frente. Aqui temos o João Vidal, Kira. Quanto à terra, o que Krishna tem a dizer sobre aceitar as tentações, porém com equilíbrio, e retornar ao caminho iluminado? Não sei se conseguir ser claro. Absolutamente claro. Entendeu? Muito bom ponto. Oi, Prala Martins. Bem-vinda também. Então, João Vidal, e o equilíbrio no sentido de como humano temos tanto o céu quanto a terra, não é isso? Sim, peraí que ele fez uns comentários aqui. Legal, João, obrigado por você trazer essas questões. Bom, vamos lá. Esse é um ponto muito importante, né? Krishna, de fato, no Bhagavad Gita, ele dá o caminho das pedras. Ele explica como que nós podemos, de várias maneiras, estabelecer uma vida digna, sóbria, ética e, sobretudo, caminhando para descortinamento da nossa realidade espiritual, para que a gente saiba viver cumprindo o Dharma mundano, ou seja, as nossas obrigações perante o mundo material, mas avançando em consciência, né? Gradualmente ampliando o nosso grau de consciência, tá? E fazendo com que a gente possa se aproximar dele, Krishna, Deus, tá? Repito aqui, estou falando o nome de Krishna, que é o nome que retrata, baseado nos Vedas, assim, adjetiva da melhor maneira a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, aquele que é o todo atrativo, ou seja, que atrai tudo para ele, tá? Mas, repito, tem várias denominações que adjetivam Deus de outras maneiras, como Alá, aquele que deve ser desvendado. Também tem Alá como o grande, não é verdade? Eu, na verdade, no primeiro momento aprendi que o termo Alá diria assim que, o grande. Mas
Um muçulmano chegou para mim e uma vez falou assim, Alá quer dizer aquele que deve ser desvendado. Achei muito interessante esse sinônimo que ele deu, né? Mas também tem o Jeová, o Todo-Poderoso, Buda, o Iluminado, e aí por aí vai, né? Muitos nomes de Deus, tá? Mas enfim, então quando Krishna, Bhagavad Gita, ele fala para Arjuna, ele dialoga com Arjuna na Bhagavad Gita, ele dá várias dicas sobre a importância de nós vivermos aqui. Tem até uma citação bíblica que fala, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que é exatamente sabermos viver de uma maneira equilibrada, porque estamos nesse mundo material. É uma obrigação nossa viver aqui agora e procurar viver da melhor maneira possível, entendeu? Então adotar um caminho lúcido, sóbrio, no qual a gente não abre mão das nossas obrigações perante o mundo material. Claro, dignificando essas obrigações. É importante que a gente abandone aquelas que não se alinham com o princípio do Dharma, tá? Aquilo que é digno, aquilo que é lícito. Na Bíblia também se diz, né, que tudo posso, mas nem tudo me convém. É bem por aí. Então a gente tem que ter essa compreensão, né, de viver aqui, mas com equilíbrio, tá? Muito bom ponto, João. Muito obrigado por... Então, sim, Krishna fala sobre a gente refrear os impulsos irracionais, refrear essa tendência de querer se gratificar, só desfrute, 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 porque esse não é o objetivo da vida, entendeu? A gente tem que ter equilíbrio. Não podemos desfrutar da vida? Podemos, sim, claro, com Deus, entendeu? Então os prazeres da vida existem e também podemos desfrutar dos prazeres da vida. Porém, genial, você botou aqui, muito genial, genial a sua reflexão, muito legal. Então Krishna fala, né, que podemos sim também ter o desfrute nesse mundo, mas dentro de valores e princípios que sejam adequados para uma sociedade humana, para um ser humano, entendeu? Né? Então, e não nos rendermos às tentações, porque as tentações elas são muito perigosas, tá? Você na verdade já falou tudo, né? Na sua reflexão, onde você, de uma certa forma, o que Krishna tem a dizer sobre aceitar as tentações, porém com equilíbrio e retornar ao caminho, é exatamente isso aí. Oi, LOL Fragoso, também seja muito bem-vinda. Estamos aqui num debate bem legal, tá? O pessoal está participando, convido você também a vir participar. Aqui o João Vidal, então, gratidão, já... você é iniciado como Jayadeva Das. Infelizmente não segui o caminho, mas tenho um amor enorme a Krishna e a importância que teve e tem no meu caminho. Não, você tá aí conectado, rapaz. Nossa jornada ela é sempre com muitos altos e baixos e assim surgem pedras no caminho, não é isso? E a gente tem que desviar, mas estamos indo, tá todo mundo nesse mesmo barco, tá? Eu também não sou diferente de você não, tá? Também estou aí nessa luta, lutando arduamente para poder continuar no caminho. Então, o principal de tudo é isso, essa percepção que você tem de que a importância de Deus no nosso caminho, não é isso? Então você está no caminho, rapaz. Vamos embora, vamos seguindo em frente aos pouquinhos, tudo gradual, paulatinamente, né? Então, eu fiz essa... Opa, Adilila, sim, irmão. Temos que ter muito cuidado com o Tamaguna, né? O falso ego desfruta dos sentidos sem Krishna, só nos arrendando nesse mundo material. Então temos que usar todos os sentidos para Krishna. Ele é o único desfrutador e o proprietário último de tudo, tá? Valeu, João. Então vamos lá. Continuando aqui. Parará, parará, parará. Ele também diz que o objetivo de todos os Vedas é compreendê-lo. Aí, entre parênteses, Vedas cha sarvairya. Desculpem. Vedas cha sarvairya aham eva vedyaha. Ele é o Vedaviti, entre parênteses, ou conhecedor dos Vedas, original, e Vedanta Kriti, entre parênteses, ou o compilador do Vedanta. Brahma não é o compilador dos Vedas.
Tá? Algumas pessoas confundem, né? Essa coisa, né, de achar que o Senhor Brahma, porque ele recebe o conhecimento védico e depois ele difunde esse conhecimento, que ele talvez fosse, né, então, o compilador dos Vedas. Não é ele. Aliás, o criador dos Vedas, né? Porque o compilador, nas verdades, é uma manifestação de Krishna chamada Vyasadeva, e que vai dividir os Vedas em 4 partes, e daí depois vai dar todo esse desdobramento. A gente está aqui hoje com o Srimad Bhagavatam, por exemplo, né? Então, continuando, no começo do Srimad Bhagavatam, afirma-se Tene Brahma Rida, a suprema verdade absoluta, personalidade de Deus, deu instruções a Brahma sobre o conhecimento védico através de seu coração. Portanto, a evidência de que o conhecimento védico está livre dos defeitos de erros, ilusões, enganos e imperfeições é que ele foi proferido pela suprema personalidade de Deus, Janardana, e assim tem sido seguido desde tempos imemoriais, começando por Brahma, ou seja, o próprio Brahma segue a orientação védica dada por Krishna, entendeu? É isso. A religião védica, ou os princípios dos Vedas, tem sido seguida pela população altamente culta da Índia desde tempos imemoriais. Ninguém pode determinar a história da religião védica, portanto ela é Sanatana, e qualquer blasfêmia contra os Vedas é tida como ateísmo. Os Vedas são descritos como setu, que significa, abre aspas, uma ponte, fecha aspas. Quem quiser alcançar sua existência espiritual terá que cruzar um oceano de ignorância. Os Vedas são a ponte pela qual cruzamos esse grande oceano. É uma ferramenta poderosa que nos dá, né, mecanismos para a gente enfrentar esse oceano da existência material. Essa analogia é muito interessante, porque está falando aqui sobre, imagine, né, a gente ter que cruzar um oceano, precisa de um barco muito poderoso, muito forte, né? Então, e os Vedas são essa ferramenta, tá? Como eu disse, né, o manual de instruções que Krishna deixa quando cria o mundo material para a sociedade humana poder se orientar, tá bom? E aí faz essa ponte, né, entre o material com o espiritual, a realidade espiritual e com a transitoriedade da existência material. Beleza? Os Vedas descrevem como dividir a raça humana em 4 classes de acordo com qualidade e capacidade de trabalho. Este é um sistema muito científico e também é Sanatana, pois ninguém pode determinar sua história e ele jamais pode ser supresso. Ninguém pode acabar com o sistema de Varna e Ashrama ou das castas e divisões. Um ponto importante aqui é que não está se falando do sistema de castas mundano da Índia, tá? Que advoga que cada pessoa nasce numa família e com base no nascimento ela tem uma classe. Não é isso que o Sanatana, aliás, o Varnashrama Dharma, que é Sanatana, ele apregoa, tá? O Varnashrama Dharma é uma divisão da sociedade com base na natureza de cada pessoa. Entendeu? O Prabhupada daqui à frente vai falar um pouco sobre isso. Mas é bom logo entender isso. Não estamos falando de, você nasceu numa família de brahmanas, a mais alta a classe intelectual da sociedade, então você é um brahmana por isso. Não. Se você não age como um brahmana, se você não é um intelectual, se você tem hábitos que não são brahmânicos ou brahmínicos, você não é um brahmana. Então, Chaitanya Mahaprabhu, inclusive, uma manifestação divina de Krishna, a última que veio a esse mundo material há pouco mais de 500 anos atrás, ele negou completamente a autenticidade do sistema de casta indiano. E ele trouxe o que? A referência do Varnashrama Dharma, que é exatamente isso que eu estou falando aqui, que Prabhupada vai falar mais à frente. É o sistema baseado na natureza de cada um. Tá? Tem pessoas que são mais intelectualizadas. Tem pessoas que são mais dadas às práticas
de governança, administração, de militares, entendeu? Tem a outra que tem a tendência de mercantilista, de ser um comerciante. Oi? Ah, tá. E tem também a classe de trabalhadores braçais. Agora, todos podem expandir suas consciências, crescer como pessoas, mas... Oi, filha? O dinheiro está em cima da mesa. Todos podem... Todos podem se nutrir e crescer como pessoas, porque um auxilia o outro, mas cada um cumprindo com seu papel num primeiro momento, em benefício de todo o corpo social. Isso é Varnashram Dharma, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, quer se aceite, quer não, o nome Brahmana, há uma classe na sociedade que é conhecida como uma classe inteligente que se interessa por compreensão espiritual e filosofia. Do mesmo modo, há uma classe de homens que se interessam em administrar e liderar outros. No sistema védico, esses homens de espírito marcial são chamados de kshatriyas. Do mesmo modo, em toda parte há uma classe de homens que estão interessados em desenvolvimento econômico, negócios, indústrias e em produzir riquezas. Eles são denominados vaishyas. Há ainda outra classe que não é inteligente, nem tem espírito marcial, e nem é dotada com capacidade para desenvolver a economia, mas que simplesmente pode servir aos outros. Eles são denominados shudras, ou classe trabalhadora. Ah, uma discriminação, isso. Está discriminando a pessoa. Não, não está discriminando ninguém. Apenas, para, Lupe, está apenas falando sobre a natureza que cada pessoa pode ter baseado em guna e karma. Entendeu? Na sua... Manuela, 150. Na sua natureza mesmo, nas suas tendências naturais, que como nós falamos aqui antes, elas vêm através do quê? Do ciclo de nascimento e morte. A gente vai desenvolvendo uma tendência, um tipo de vida, as nossas expectativas de vida, o que a gente gosta, como a gente se comporta. Então isso vai impactar a nossa consciência. A nossa natureza é moldada por nós mesmos, entendeu? Então, existem pessoas assim, que são ótimas pessoas também, mas que têm aquela natureza de ser mais limitada sob o ponto de vista intelectual, entendeu? E que não se alinha com o mercantilismo, que não se alinha com a governança, que não se alinha com a intelectualidade. Mas é uma pessoa ok, pode ser íntegra, mas é ali, faz aqueles trabalhos mais importantíssimos também para a sociedade, né? Mas são mais de trabalhos braçais, entende? Então não está se tratando aqui de uma discriminação de ninguém. E todos podem trabalhar mutuamente para o bem de todos. E à medida que você contribui dentro das suas capacidades, você se beneficia e beneficia o todo. Krishna, inclusive, fala na Bhagavad Gita que é melhor você cumprir com o seu dever imperfeitamente do que cumprir, mesmo que perfeitamente, o dever de outrem. O que significa isso, gente? Segue a tua natureza, faz o que você tem que fazer, cumpre o teu dharma, entendeu? Porque quando a gente faz uma coisa com capricho, quer fazer perfeitamente, e até consiga fazer algo perfeitamente, mas que não é da nossa alçada, isso nos inebria, faz a gente ficar orgulhoso e de repente gera muitos desdobramentos que não são, assim, no final das contas, favoráveis, entendeu? No aspecto do desenvolvimento do eu, sabe? Então vamos lá. Esse sistema é Sanatana. Ele existe desde tempos imemoriais e continuará da mesma maneira. Não há poder no mundo que possa suprimi-lo. Portanto, como este sistema Sanatana Dharma é eterno,
todos podem elevar-se ao mais alto padrão de vida espiritual seguindo os princípios védicos. Ou seja, esse sistema social, científico que Krishna dá para a sociedade humana é exatamente para cada macaco no seu galho, cada um se encaixa de acordo com a sua natureza e cumpre o seu dharma. E além de estar tendo benefício pessoal, ele gera benefícios para a sociedade como um todo. Ou seja, ele serve para viver, porque ele vive para servir. Não é isso? Quem não vive para servir, não serve para viver. E o Varnashram Dharma é exatamente um sistema que permite que todos possam servir ao todo, entendeu? De maneira positiva, benéfica para o todo e benéfica para si. E daí vem o quê? Crescimento interno da pessoa, desenvolvimento de potencialidades. E a pessoa vai assim ampliando a sua consciência gradualmente. Então é um sistema perfeito dado por Krishna, tá bom? Afirma-se que antigamente os sábios seguiam esse sistema. Portanto, seguir o sistema védico é seguir a etiqueta padrão da sociedade. Mas os seguidores do Sr. Shiva, que são bêbados, que são viciados em tóxicos em vida sexual, que não se banham e que fumam ganja, maconha, né? São contra toda a etiqueta humana. A conclusão é que as próprias pessoas que se rebelam contra os princípios védicos evidenciam o fato de que os Vedas são autorizados. Porque, por não seguirem os princípios védicos, eles tornam-se como animais. Tais pessoas animalescas evidenciam a supremacia das regulações védicas. Ah, Prabhupada é muito pesado. Prabhupada, como pode ele chamar as pessoas de animais? Vamos explicar isso filosoficamente? Entendeu? A parada é a seguinte. Uma pessoa, uma alma espiritual que se encontra dentro desse invólucro humano, dentro de uma forma humana. Vejam bem, nós não somos corpos que temos assim uma alma. Nós somos almas corporificadas, ok? Ponto. Então, uma alma que está corporificada numa forma humana, para ela ser realmente denominada um humano, tem que seguir certos princípios de vida humana. Entendeu? Então, os princípios regulativos, os princípios da liberdade que Prabhupada nos legou, deixou como legado, não comer carne, peixes e ovos, não se intoxicar, não praticar sexo ilícito e não praticar jogos de azar, apostas, jogos que valem dinheiro, entendeu? A pessoa tem que... Esses são pilares da vida humana. Austeridade, não se intoxicando. Austeridade e disciplina, não se intoxicando. Você não vai ver uma pessoa assim que é disciplinada, que é muito austera, mas que ela bebe todas ou que se intoxica, porque no dia seguinte de manhã ela não vai estar apta a uma jornada disciplinada de vida espiritual, nem mesmo de vida mundana, porque ela está ali já, né, completamente ressaca, ou então ali ainda inebriada pelos efeitos das drogas. Então não combina, entendeu? Nem para a vida humana. Então, ou seja, vida humana significa 4 pilares. Não se intoxicar, entendeu? Para você desenvolver austeridade e disciplina. Não praticar jogos de azar ou jogos que são apostas. Por quê? Porque o dinheiro que a gente deve oferir é aquele dinheiro lícito, que ele é ganho através do empreendimento, do trabalho, do merecimento. Você trabalha e você tem sua contraprestação, entendeu? O dinheiro que é ganho, quando um ganha e muitos perdem, isso não é legal, não é um dinheiro bom, entendeu? Sabe? E depois, então, não praticar sexo ilícito. Atividade sexual tem que ser muito regulada, não baseada meramente na gratificação dos sentidos. É um grande desafio, tá? Não tenha dúvida, né? A sociedade humana moderna, ela está muito mergulhada no prazer sensorial e a atividade sexual é tida como assim o que há de mais prazeroso no mundo material, né? Muita coisa se movimenta em prol disso. Mas, na verdade, a atividade sexual ela tem como finalidade precípua o quê? Procriar, manutenção das espécies, né? E para uma pessoa com consciência espiritual, entender a importância de trazer
uma boa alma para esse mundo, para que ela possa seguir um caminho espiritual. Mas para dizer uma boa alma, a atividade em si tem que ser uma atividade boa também, com boa consciência. Porque a atividade sexual, o grau de consciência da forma como as pessoas se relacionam sexualmente, vai determinar o tipo de alma que vai vir para habitar e se desenvolver no ventre materno. Tá? Um casal que é muito promíscuo, em regra, vai atrair uma alma muito degradada também, uma alma com baixo grau de consciência. Ao passo que, em regra, um casal que está ali inserido dentro de valores e princípios espirituais, ele vai, na sua atividade sexual, trazer uma alma que está ali alinhada já com um desenvolvimento espiritual. Isso é ciência, gente, entendeu? É muito lógico, né? E, por fim, o outro pilar é o pilar da compaixão e da misericórdia. Por isso não comemos carne, peixes e ovos, porque é um tipo de alimento no modo da ignorância e que ele é obtido mediante a exploração assim muito violenta de seres indefesos, tá bom? Lembrem que eu comentei, né, que os Vedas são um manual de instruções para a sociedade humana saber como conduzir e gerir como seres mais inteligentes todo o planeta, protegendo todos os demais seres e não explorá-los de maneira indevida, né? Então essa exploração dos animais, de tudo, mediante grande violência, muitas atrocidades, isso é muito desafortunado, tá? Aqui mais um comentário do João Vidal. Sem querer tomar mais tempo ou fugir do tema, mas se algum momento convier, vejo autoconsciência admirável em Krishna. Como ele pensa sobre um amor arrebatador, platônico, a uma outra pessoa. Muito bom ponto aí. Krishna vê isso como modo da paixão. Modo da paixão é aquele modo que nos domina e que faz com que a gente queira, em regra, gratificação dos sentidos. Tá? Rajaguna. O modo da paixão é muito importante, porque ele pode ser muito bem utilizado para quem sofre influência do modo da paixão. Os gunas, né? Tem Tamaguna, Rajaguna e Sattva-guna. Sattva-guna, modo da bondade, pessoas mais intelectuais, pessoas mais sóbrias, mais tranquilas, serenas, autocontroladas, que gostam de filosofia, de cultivar conhecimento, têm boas práticas de vida, entendeu? Vegetarianismo, yoga, cultivo do conhecimento, beleza. Modo da paixão, tendência o quê? A gratificação dos sentidos, ganhar dinheiro, querer desenvolvimento material. Mas esse modo da paixão que nos assola, ele pode ser muito bom desde que seja direcionado para boas finalidades, para a edificação da nossa vida, entendeu? Eu vou usar ele para empreender para o cultivo espiritual. Opa, beleza, entendeu? Muito bom. Mas se não é para isso, a tendência é que o modo da paixão ele vai nos degradando. A gente vai querendo mais desfrute sensorial, e isso vai nos degradando, porque nenhuma gama de prazer sensorial é suficiente para preencher as lacunas existenciais dos nossos corações, entendeu? A gente quer, é que nem você jogar gasolina para querer apagar uma fogueira. Você só está alimentando mais a fogueira, não é isso? Você, eu vou jogar, essa gasolina é líquida, então tá um fogo aqui, deixa eu jogar a gasolina para apagar o fogo. Só vai aquele líquido aumentar ainda mais o fogo, entendeu? Então, dessa maneira, o modo da paixão é esse modo que... E a gente tem uma tendência, a gente já traz impresso na nossa retina o raga e dvesha, que significa atração e aversão. Raga, atração. Tem certas coisas que nos atraem e tem certas coisas que a gente rejeita, a gente repele. Vou dar um exemplo aqui. Crianças. Às vezes a criança, ela nunca comeu um determinado tipo de alimento, mas a mãe botou no prato. A criança olha para aquele alimento e ela já, não gosto. Aí você fala, mas como assim você não gosta? Se você ainda nem provou o alimento. Eu não gosto, não quero. Esse é o dvesha. Já é uma versão que ela tem natural. E ela já traz isso impresso na sua retina. Entendeu? Tipo assim. E outras coisas a gente olha e são atrativas para a gente. Então, esse amor arrebatador não é amor, na verdade. Esse amor platônico, isso é uma paixão. Tem pessoas que a gente vai olhar e a gente vai se sentir atraídas por elas. Entendeu? Pô, que pessoa legal, que pessoa interessante, que pessoa bonita.
né? É uma conexão que rola, mas dos sentidos, e muito influenciada pelo modo da paixão. Então, olha, calma aí, muita calma nessa hora, porque normalmente esses rompantes, eles não terminam bem. É preciso a gente ter equilíbrio para saber lidar com essas paixões assim platônicas e, enfim, arrebatadoras, né? Você fala um amor arrebatador. É uma paixão arrebatadora. Muito cuidado nessa hora, tá bom? Oi, Vânia Mayuro. Vânia, também o Gilmar. Ah, eu que agradeço, ô João. Você, João Vidal, você trouxe aqui bons pontos, bem legais. Oi, Elias Pereira, tudo bem? O Elias Pereira, o nosso querido Ishavatara, Dasa. Hare Krishna, bem-vindo. Então, a Dilila, tô lendo o livro Srila Prabhupada, e ela fala assim, irmão, 4 princípios: não deixe, não comer carne, peixe e ovos, tenha misericórdia, não sexo ilícito, não jogar jogos de azar, não se intoxicar. O único desejo, a Dilila fala, é servir Krishna. Eu quero voltar ao Supremo. Hare Krishna. Gente, muito bom, muito bacana ter estado aqui com vocês. Então, sim, só para dizer então, por que uma pessoa não está situada dentro dos pilares da vida humana? Prabhupada está falando a realidade, é uma vida animalesca, entendeu? Quem vive unicamente para comer suntuosamente, dormir em condições assim muito confortáveis, e aí desfrutar da atividade sexual, e também está ali só se defendendo, querendo cuidar dos seus bens, das suas posses, daquilo que ele julga que lhe pertence, né? A pessoa está na ilusão de que é meu, eu e meu, é o aham mameti, eu e meu. A pessoa está numa grande ilusão, e ela está vivendo, na verdade, uma vida animalesca mais sofisticada, porque ela come num restaurante bacana, chique, caro, comidas suntuosas, nem sempre são suntuosas assim, né? Às vezes umas coisas assim, meio, por exemplo, caviar, né? As pessoas falam, o caviar é uma comida. Caramba, são os ovos do peixe, tá louco, gente, entendeu? Negócio incomível, né? Então, mas aí ela gasta mó grana no restaurante, está comendo que nem qualquer animal come numa floresta, entendeu? Aí ela dorme num colchão de água ou de bolas, tudo especial, entendeu? Dorme do mesmo jeito que qualquer animal dorme na floresta, numa árvore, numa tocazinha, numa caverna. Aí ela pratica atividade sexual também cheia de requintes, né? Enfim, incrementos. O animal também ele tem sua atividade sexual naturalmente. E por fim, a pessoa cria assim todo um sistema de defesa para os seus bens, a sua casa, a sua propriedade. Aí bota cerca elétrica, bota, enfim, câmeras de vigilância. O animal tem lá garras, dentes, também vive do mesmo jeito, se defende como pode. Em última análise, o que o Prabhupada está falando aqui filosoficamente? Que uma alma espiritual, numa forma humana, mas que não estabelece os pilares da vida humana, está vivendo uma vida animalesca, em última análise, uma vida animalesca sofisticada. Ok? That's it. Ishavatara. Já é, Prabhu. Dandavat Pranams. E o Marcelo, tem a minha perguntinha ali. Oh, Marcelo, passou então aqui. Peraí, vamos voltar. Que isso? Nunca vamos deixar isso passar. Ué. Deixa eu ver a pergunta do Marcelo. Ué, onde está, Marcelo? Opa, tem aqui alguma coisa também que eu pulei realmente. É porque o cursor no smartphone do Facebook é muito ruim. Então, Filimês. Tá, aqui é do Paravioma. Rapaz, não estou conseguindo acessar a sua pergunta, Marcelo. Sim, irmão. Não, isso aqui eu já fiz, da Adilila. Eu já fiz essa abordagem. Marcelo, estou revirando aqui para achar o teu comentário.
Ainda não achei. Você não quer repostar não, Marcelo, a sua pergunta? Eu tô chocado, mas eu não tô achando. Por que será? Reposta aí, Marcelo, por favor. Eu já revirei aqui de cima a baixo. Para a gente encerrar essa leitura de hoje, que se estender um pouquinho a mais, né, gente? Ah, se os Vedas são o barco, o que seriam os remos para para atravessarmos a existência material? É legal isso, hein? Uau! Muito bom! Os remos são as ferramentas que o Sadhana Bhakti nos dá. Os princípios regulativos, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a associação com os devotos, as práticas devocionais, o serviço prático devocional, a leitura regular das escrituras, esse sadhu sanga que a gente está fazendo aqui, honrar Krishna Prasadam, preparar o alimento e oferecer para Krishna. Esses são os remos, são as ferramentas que a gente pode se utilizar para nos ajudar nessa travessia. Excelente! Muito bom, Marcelo, muito obrigado. Mais uma vez você traz assim uma reflexão muito pertinente com os assuntos que a gente aqui vai... que Prabhupada traz para a gente nos seus significados, não é isso? Então, gente, deu 9h20 quase, imagine, eu não gosto de me estender por tanto tempo, mas tivemos um significado aqui, quarto canto, capítulo 2, Daksha amaldiçoou o Sr. Shiva, verso número 31, verso bem, assim, com significado de Prabhupada, muito lindo e maravilhoso. Então, tive que estender um pouquinho, claro, com a participação de vocês, que foi maravilhosa, tá bom? Então vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Shila Prabhupada aqui, Jai. Jai, gratidão, meu irmão, também, este Avatar. Obrigado por você estar aqui presente. Hare Krishna, Hare Rama, Shila Prabhupada aqui, Jai. Fui.